Graça e paz, irmãos. Bem-vindos a mais um Conexão de Oração, em uma noite fria aqui na nossa cidade de Umuarama. Mas vamos buscar ao Senhor juntos em oração, intercedendo, e que Ele venha aquecer os nossos corações nessa noite. Queria desde já te convidar a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós vamos ler o versículo 18, que diz assim, Efésios 5:18: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Irmão, se você já viu uma pessoa bêbada, você vê o barulho que ela faz, como ela chama a atenção e como todos conseguem perceber a presença dessa pessoa. Imagina ainda mais uma pessoa cheia do Espírito Santo, que ela não pode fazer na vida de uma sociedade. Irmãos, também em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, fala dos frutos do Espírito em nossa vida, do fruto do Espírito. E Gálatas 5, versículo 22 e 23 diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se você contou aí, são 9 frutos, no singular, fruto do Espírito. E contra essas coisas não há lei. Mais um texto, irmão, que fala da relação do Espírito conosco é 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 11, diz assim: Pelo Espírito a um é dado a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um de nós, conforme Ele quer. Mais um texto que fala da relação do Espírito Santo em nós, da operação dele, é Romanos 12, do 6 ao 8, diz assim: Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons, portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, as encoraje. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for de demonstrar misericórdia, pratique-a com alegria. Irmãos, hoje nós vamos orar a Deus. Nós vamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos encha com seu poder, que Ele nos encha e nos capacite, que Ele nos guie, que o fruto do Espírito seja abundante em nossas vidas como cristãos e que a graça dele se manifeste através de nós. Romanos 12 falou que cada um faça de acordo com a proporção de fé que recebeu. Está lá no versículo 8. Ó. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção de fé que recebeu. Irmãos, isso fala que dentro daquilo que nós já alcançamos no Senhor, nós devemos manifestar aquilo que o Senhor tem feito em nós. Ou seja, eu, você, todos que têm uma fé em Jesus, principalmente se você faz parte dessa casa, dessa igreja abençoada, você precisa manifestar o nível de fé que você já tem. E eu queria começar orando para que o Senhor nos encha com teu Espírito Santo e que as verdades do Senhor encham os nossos corações. Pai, nós te damos graças, exaltamos o seu nome. Pedimos a Deus que o Senhor continue se revelando a nós como um Deus de misericórdia, como um Deus de relacionamentos. E pedimos, Senhor, que o Senhor manifeste no nosso meio, Pai, as verdades de quem o Senhor é,
que o fruto do Teu Espírito Santo seja abundante em nossas vidas e que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso, Pai, neste momento nós nos esvaziamos de nós mesmos. Nós, Pai, nos esvaziamos da nossa vontade, do nosso ego, de tudo aquilo que há de ruim em nós, no nosso coração. E damos espaço, damos liberdade para que o Teu Espírito Santo nos preencha, nos encha com as Tuas verdades, com as verdades eternas da Tua palavra. E pedimos, Senhor, pelo zoe de Deus em nós, pela vida de Deus manifesta em nossos corações. E que a evidência disso, Senhor, seja uma vida de cada vez mais amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que o caráter de Cristo seja forjado em nós e que a evidência de uma vida cheia do Espírito Santo passe primeiramente, Senhor, pelo fruto do Teu Espírito em nós. Nos ensine, Senhor, a ser cada vez mais amorosos, a tratar o próximo com amor, dignidade, fidelidade, nos doando uns aos outros, Senhor, assim como Cristo se doou por nós. Que a alegria do Senhor, Deus, seja verdadeiramente a nossa força. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja o árbitro em nossos corações. Que a Shalom do Senhor venha sobre nós. E a Shalom do Senhor fala de tudo inteiro, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, uma paz completa. Também, ó Deus, que a paciência que o Senhor tem seja manifesta em nossas vidas e que nós possamos aguardar com grande expectativa pelas manifestações daquilo que o Senhor há de fazer. Nos ajude, Senhor, a ser pacientes com o próximo, a demonstrar amor nesse período. Nos ajude, Senhor, a ter uma amabilidade, uma bondade, uma fidelidade e uma mansidão, apesar das circunstâncias. Que nós possamos permanecer fiéis, ó Deus. E também que nós possamos ter domínio próprio em nossa vida, controlando a nossa língua, controlando, ó Deus, aquilo que sai de nós. E que também nós possamos controlar aquilo que está diante dos nossos olhos. E que diante dos nossos olhos esteja apenas a pureza e a beleza de quem o Senhor é. E que a manifestação do seu poder, da sua graça, da sua vida em nós, venha a partir de uma contemplação de quem o Senhor é, de um Deus santo, de um Deus poderoso. Por isso, ó Deus, nos ajude a ter domínio próprio sobre os nossos olhos, sobre os nossos ouvidos, sobre o nosso corpo, nos ajude a andar em santidade, Senhor, para a glória do seu nome, ó Deus. Que nós possamos ser cheios da essência de Deus, do caráter de Deus, que nós possamos refletir a face de Jesus nessa terra, como pessoas, Pai, diferentes, não apenas em um caráter íntegro, mas que as pessoas vejam o amor e a forma como vivemos e que elas saibam que isso não é por causa de esforço humano, mas é pela graça do Senhor operando em nossas vidas. Pai, que nós possamos ter a vida de Cristo em nós, para a glória do seu nome, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Também queria orar com os irmãos, porque todos nós, como cristãos, recebemos do Senhor algo que podemos compartilhar. Irmãos, todo mundo tem um dom ministerial em sua vida. Pastoral, apostólico, de evangelista, mestre, profeta, em dada proporção, porque nem todo pastor vai pregar e vai ensinar em um púlpito, mas às vezes vai ter um coração pastoral para cuidar da sua família, do seu grupo de discipulado. E eu queria orar para que você consiga fluir nesses dons ministeriais, ou talvez descobrir qual é o seu dom, aquilo que o Senhor tem te chamado para viver. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos como igreja ao Senhor, Pai, para que nós possamos ter um entendimento, a revelação daquilo que o Senhor já tem compartilhado no nosso coração. Por isso, Pai, que todos aqueles que oram conosco nesse momento possam entender qual é o dom ministerial que ela carrega,
se é o de ensinar, o dom de mestre, o dom de pastorear, de profetizar, de evangelismo, enfim, ó Deus, se é o dom apostólico, que essas pessoas possam estar neste momento descobrindo, Pai, tendo a revelação a partir do Teu Espírito Santo, tendo a convicção a partir da Tua palavra, da onde o Senhor as chamou para viverem um tempo da realização da Tua obra aqui na terra. Porque a Tua palavra diz que o Senhor deu esses dons à Tua igreja para que todos cheguem à estatura de varão perfeito, à imagem de Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, que nós possamos despertar nesses dons. Levanta, Pai, no nosso meio os apóstolos, aqueles, ó Deus, que vão levar a verdade, vão fundamentar, sejam eles empresariais ou eclesiásticos. Levanta, Senhor, os profetas, aqueles que vão ser os seus amigos, compartilhar as tuas verdades, a tua palavra. Que nós possamos ter os nossos evangelistas cada vez mais ativos no nosso meio. Pai, também nós oramos pelos pastores, por aquelas pessoas que se identificam com o dom de cuidar, o dom de pastorear. Principalmente neste momento, ó Deus, nós intercedemos pelos discipuladores dessa igreja, pedindo a Deus que eles tenham experiências profundas com o Senhor no seu tempo devocional, para que eles, Pai, identifiquem nos seus corações um coração pastoral que quer cuidar daqueles a quem o Senhor ama e o Senhor tem confiado. Por isso, ó Deus, desenvolve em nós um coração cada vez mais amoroso, cada vez mais pastoral. No nome de Jesus, Pai, que haja uma ativação de dons no meio do Teu povo, que haja manifestação dos dons ministeriais no meio do Teu povo, e que a evidência dessa manifestação seja que todos nós, como igreja do Senhor, avancemos, Pai, à estatura de varão perfeito, a semelhança de discípulos de Jesus, a semelhança de Cristo, para a glória do Seu nome, ó Pai. Amém. Amém, irmãos. 1 Coríntios também fala do poder de Deus, do poder de Deus. Nós conhecemos o fruto, o caráter que Deus quer que nós tenhamos, um caráter aprovado, os dons ministeriais que nós podemos ter, mas o poder de Deus. E ele, de uma forma didática, o Senhor deixou para nós registrado em Coríntios como, de uma forma clara, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, falar em línguas, interpretar essas línguas, o dom de profetizar, o dom de fé, o dom de cura e o dom de maravilhas. Irmãos, que essas coisas precisam nos acompanhar, porque os sinais seguirão aqueles que crerem, nós cremos. Por isso nós podemos orar ao Senhor pedindo que esse poder se manifeste através de nossas vidas. O dunamis de Deus, o poder explosivo do Espírito Santo. Pai, nós pedimos ao Senhor, com humildade, reconhecendo que todo poder, toda glória pertencem a Ti. Mas nós pedimos também ao Senhor para que o Senhor manifeste o Teu poder no meio dessa comunidade de fé, no meio dessa igreja, da Igreja Batista Betel de Umuarama e Moreira Salles. Que o Senhor, Pai, venha estar liberando o poder do Senhor sobre nós. E que nós possamos ter, Pai, esses dons ativos e manifestando em nossos meios. Que nós possamos, Senhor, no tempo adequado, ter a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, o discernimento de espírito, para que isso seja a porta de entrada da pregação do Teu Evangelho. Pai, para que a Tua palavra seja proclamada, nós pedimos o poder do Senhor sobre as nossas vidas. Pedimos, Senhor, pelo dom de falar em línguas, de interpretar, o dom de profetizar. Que o Senhor nos encha, Pai, de espírito de ousadia para que possamos viver isso. Pai, também que o dom de fé, de cura e de maravilhas sejam cada vez mais abundantes em nosso meio. Que o Senhor se manifeste com poder e grande graça, trazendo cura, trazendo sinais, trazendo maravilhas através do Seu povo. Que quando cada um, Pai, que
pertence a essa igreja, essa comunidade de fé, levantar as suas mãos em oração, que seja o poder do Senhor se manifestando, seja para liberar cura, seja, Pai, para liberar e destravar destinos, seja, Pai, para a manifestação do Teu poder e glória do Seu nome, ó Deus. Pedimos que o Senhor, Pai, venha estar se manifestando em nosso meio. Pai, que os dons de serviço sejam cada vez mais abundantes em nosso meio. Por isso nós pedimos, Pai, que aqueles que profetizam, que façam isso com entendimento, com o conhecimento de quem o Senhor é e com temor de falar em nome de Deus. Pedimos, Senhor, que aqueles que têm o dom de servir, que possam fazer isso cada vez mais. Não apenas servindo, mas fazendo discípulos que sirvam e sejam a sua imagem, a sua semelhança, ó Deus. Que aqueles que têm o dom de mestre, que eles ensinem cada vez com mais habilidade. Que aquelas pessoas que possuem o dom de encorajar, Pai, que elas façam isso cada vez mais. Pai, por isso, ó Deus, nos ajude a viver uma vida diante do Senhor, guardando todas essas coisas. Que aquelas pessoas que têm o dom de contribuir, que façam com generosidade e alegria. Que aqueles que têm o dom de liderar, Pai, façam isso com cada vez mais ousadia, poder e temor ao Senhor. E quem é aqueles que têm o dom de misericórdia, de cuidar dos pobres, das viúvas, dos órfãos, que cada vez mais o poder do Senhor se manifeste na vida deles. Pai, como igreja nós pedimos, Pai, por uma direção do Senhor sobre as nossas vidas. Nós não queremos andar fora dos seus caminhos, não queremos andar fora da sua direção, mas queremos viver a Tua vontade, ó Deus. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo nos mostre o caminho, porque nós conhecemos a verdade, o caminho e a vida que é Jesus, e nós queremos trilhar dentro dos caminhos que o Senhor tem colocado para nós. Pai, nós queremos crescer em intimidade com o Senhor, Te conhecendo e fazendo do Senhor conhecido. Por isso, ó Deus, desperta no nosso coração um desejo pela Tua palavra. Desperta no nosso coração um desejo pelo lugar de oração. Que nós possamos, como Davi, ter uma vida de buscar uma coisa, e esta coisa é estar diante do Senhor, contemplando o Teu conselho, contemplando a Tua face. Pai, nos ajude a ter uma vida de intimidade, de Te conhecer cada vez mais, de conhecer os segredos do Teu coração, de ouvir as verdades daquilo que o Senhor quer fazer neste tempo. E pedimos, Senhor, que o Senhor nos use como Seus instrumentos nesse tempo, que o Senhor não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no nosso tempo. Pai, nós queremos aprender cada vez mais a ouvir a voz do Senhor. Por isso, ó Deus, nos ajude a permanecer diante de Ti, mesmo que sem palavras, mesmo meditando no Seu texto, na Tua palavra viva, contemplando a Tua criação. Nos ajude a permanecer diante do Senhor, Pai, em oração, a permanecer diante do Senhor com a Tua palavra, conhecendo as verdades eternas do Senhor, ó Deus, porque nós queremos ouvir cada vez mais a Sua voz, e assim viver uma vida cheia do fruto do Espírito, cheio do poder do Espírito Santo, cheio do poder e da honra que o Senhor nos dá de servir a Tua igreja. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a viver uma vida de fé e confiança e dependência do Senhor. Que o Teu Espírito Santo alcance os nossos corações hoje e gere verdades em nós, para a glória do Seu nome. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, esse foi o nosso tempo de oração hoje. Eu oro para que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, a sua semana, e que cada vez mais você seja guiada pelo Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, uma ótima semana.